Olá, bem-vindos à nossa aula 11. E na aula 11, especificamente, é para a criação de insights. Um pouco do que nós já fizemos, com um detalhe ou outro aqui de modificação, tá? Já estou com o código pronto aqui, eu vou deixar para vocês esse código aqui para poder colarem. Só que eu vou aproveitar e vou abrir arquivos que nós geramos na nossa aula 10 aqui de exportação, que na aula eu estava fazendo gravação apenas da janela, né? Da janela e não da tela. Então não tive como exibir, né, para vocês. Então agora vamos gerar aqui esses arquivos de, de Excel, de CSV, colocando aqui, né, para executar, gerar esses arquivos e abrir só para poder exibir, né, para vocês aqui. Então esses arquivos, que é um relatório só em CSV, um relatório só em Excel, e um outro relatório em Excel com abas. Então, vamos só abrir aqui os arquivos. Deixa eu colocar aqui para abrir. Pesar aqui. Vamos lá. Então, perfeito. Esse aqui é um dos arquivos. Esse aqui é o nosso arquivo em CSV, né? Tá vendo aqui que ele tem a coluna e ele está aqui todo separado por vírgula. Esse aqui é o nosso arquivo de CSV. Vamos abrir aqui o nosso relatório cliente aqui de completo aqui de cliente. Então aqui nós temos a listagem geral e temos a parte aqui de clientes, somente cliente ativo, somente cancelado, e temos aqui os valores da receita por plano. Foi o último arquivo que nós geramos, tá ok? Nesse nossa aula 10. E aqui, né, um único arquivo também de Excel com apenas uma única planilha. Perfeito. Feito isso, vamos entrar aqui no nosso código aqui da aula 11, tá? E aqui nesta aula, eu tenho, não sei se está incomodando muito aqui, mas eu tenho alguns cachorros, eu tenho um dos menores aqui que é o mais chato. Ele fica latindo para todo mundo o tempo todo, tá? Lá na garagem perturbando, não para de latir. Quanto menor, pior, né? Então vamos lá, pessoal. Aqui a gente está importando Panda, tá? Eu tentei deixar o código mais separado, detalhado para vocês do começo ao fim. Então, a importação, conexão com o banco, né? Carregando os nossos dados aqui, visualizando dados aqui da nossa base de dados. Vou executar aqui primeiro, ó. Vou executar aqui o nosso código. Espera aí. Deixa eu colocar aqui para executar. E aí tem uns detalhes ou outros aqui, um detalhezinho ou outro aqui de diferença, como um cut, como separar apenas o maior, né, o maior usuário aqui ou o maior valor, apenas destacar ele, trazer como resultado. Então aqui no nosso df ponto, essa visualização aqui inicial do nosso cabeçalho aqui, a gente já conhece isso daqui, a gente já passou, já tem feito isso. Contagem, né, por plano, né? Então também, deixa eu só tentar acompanhar aqui e mostrar para vocês de acordo com o que eu estou querendo passar ali. Deixa eu ver aqui. Estou sem mouse. Então vamos lá, deixa eu subir aqui. Perfeito. Cliente por plano. Então tá, nós já fizemos isso aqui algumas vezes. Traz a contagem, traz aqui esse plano aqui, traz o valor da variável, né, o plano. Faturamento por plano, que depois nós temos. Deixa eu tentar ir descendo aqui e mostrando para vocês. Então, cliente por plano, o faturamento por plano,
também nós já temos isso. Cancelamento por plano. Aqui a gente pode, inclusive, aproveitar para ajustar, porque eu sempre tenho que parar para fazer esse ajuste aqui por causa da modificação que nós fizemos na base de dados. Ou fazer fazer o ajuste diretamente na base de dados. Como a gente ajusta isso aqui? Deixa eu voltar aqui em cima. Deixa eu voltar aqui, ó. Visualizando dados. Deixa eu copiar aqui, ó. Colocar aqui, ó, normalizando os dados. Esse normalizando os dados, para que a gente resolva aquele pequeno detalhe ali, nós vamos fazer o nosso DF. Ali é o nosso... Deixa eu só voltar ali. Deixa eu só voltar ali que deu um branco aqui. É o nosso status, né? Nosso DF. O nosso DF. Status. Ok? Ele vai ser df.status replace. Ok? E nós vamos trocar do valor ativo, né, para ativo. E no caso também, vou até já deixar aqui essa sugestão que ele fez, é que nós não trocamos, não colocamos cancelado com minúsculo, a gente sabe disso na nossa base. Mas a gente pode trocar, fazer o replace e depois fazer também um replace para cancelado, caso ele também esteja desta forma, tá? Normalizando dados. E vamos executar aqui de novo. Vamos executar aqui de novo nosso script, nosso código aqui, e voltar aqui em cima de... Ok, cancelamentos por plano, né? Então, o nosso total de ativo, o nosso total de cancelado e aquela outra coluna de ativo, todo em lowercase, sumiu. Então, nossa taxa de cancelamento, ok? Então, nossa taxa de cancelamento, faturamento por plano, taxa de cancelamento, ok? Nossa taxa de cancelamento aqui, nós estamos calculando, né, trazendo os valores lá de cancelados, a contagem deles, e a contagem de que temos de planos, e fazendo, né, a divisão de um por outro, multiplicado por 100, ok? E exibindo taxa de cancelamento. Claro que aqui a gente pode melhorar a formatação, botar como percentual, botar somente duas casas decimais. Nós já fizemos isso daqui, então a gente sabe basicamente como fazer essa formatação, né? Aqui a gente está usando o PD Cut. Esse PD Cut aqui já é um pouquinho diferente, então ele serve para cortar e criar umas faixas ali para a gente, tá legal? Para fazer a divisão ali por faixas, fazer uns cortes por faixa. Então aqui dentro da nossa lista nós temos aqui de 0, né, 25, 40, 60 e 100. E temos aqui os nossos labels para colocar dentro da faixa 18 a 25, 26 a 40, 41 a 60 e 60, né, maior que 60. Então, esse cut ele vai pegar e vai fazer justamente essa divisão e vai calcular aqui que nós temos, né, faixa de idade entre 41 e 60. 9.550, de 26 a 40, 6.000, maior que 60 e até 25 anos, 3.665, tá? Cancelamento por faixa. Então, nós temos aqui, ó, nossa faixa de idade, né? Faixa de idade. E aí, nós temos aqui o nosso cancelamento por idade. E aqui, o que nós estamos usando? O nosso faixa de idade. Nós criamos o nosso DF. Nós temos ali o nosso faixa de idade. Cadê? Deixa eu voltar aqui, ó. Nossa faixa de idade. E estamos usando o nosso crosstab, que nós já usamos e ele serve
para ajudar a gente a fazer uma análise, né? Separando ali o que tem de ativo e o que tem de cancelado ali. A gente consegue fazer isso daí de uma forma muito rápida, muito prática, usando o Crosstab. Ele vai pegar ali, dividir e traz para a gente ali. Então, de 18 a 25, nós temos um cancelamento, né, de 1.000. De 26 a 40, nós temos um cancelamento aqui basicamente de 2.000. De 41 a 60, a gente já tem quase 3.000 de cancelamento. E maior que 60, a gente tem na faixa de quase 1.500. Ou seja, nosso problema maior está nessa faixa aqui de 26 a 60 anos. E a gente tem muito cancelamento. Só que a gente tem quase 5.000 cancelamentos. Enquanto se a gente juntar as outras duas faixas aqui, a gente tem aí cerca de 2.500. Ou seja, a gente tem, independente de qual faixa pegar, de 26 a 40, né, a gente já tem muito mais aqui do que de 18 a 25 ou maior que 60. Tá? Então, analisar os dados não é somente a gente mostrar gráfico, é a gente conseguir analisar, conseguir ter insights, conseguir que os dados tragam alguma informação para a gente, para que a gente possa analisar e tentar fazer alguma ação, né, de prevenção, algo para melhorar isso, reduzir, no caso, esse cancelamento. Por exemplo, de 26 a 40, 41 a 60 estão cancelando muito. Então vamos tentar trabalhar em cima desse pessoal, tentar criar alguma coisa para estimular, né, diminuir essa taxa, por exemplo, de cancelamento. O ideal é a gente entender por que eles cancelam tanto. Aí tentar pegar essa faixa, tentar pegar o plano dessa faixa, para ver o plano que dentro dessas faixas aqui que o pessoal mais cancela. Aí o ideal é a gente começar a destrinchar, detalhar mais, para a gente ter uma visão mais, né? A gente está tendo uma visão mais macro, para a gente ter uma visão mais detalhada ali, né? Mais objetiva. Então, clientes cancelados. Aí, por exemplo, clientes cancelados por faixa etária e top 10 cidades, tá? Por faixa etária, cancelamento por faixa etária e o nosso top 10 cidades. Nas top 10 cidades são as cidades que mais têm clientes. Então, começa em Souza, Albuquerque, Borges, Resende, Cavalcante. Beleza? Esse aqui é o nosso top 10. E clientes premium cancelados. Agora, clientes premiums cancelados. A gente está pegando aqui e fazendo, tá, um filtro onde prêmios cancelados, ele é o nosso DF, tá? Agora já fazendo diretamente o filtro aqui, DF, onde plano eu quero prêmio e além do prêmio que o status seja cancelado. Legal? Desde eu criar somente um data frame separado, só para fazer esses filtros e trazer para cá, estou trazendo realmente só o data frame, um único data frame, e fazendo os filtros aqui quando eu preciso da consulta, ok? Então já estou tratando aqui um pouco diferente de como tem feito durante as aulas. Tá? Então, na verdade, nós temos várias formas de trabalhar, ok? E aqui o print prêmio cancelados. Então temos aqui, ó, cancelados. Aí temos aqui dentro da faixa de idade 26 a 40, 18 a 25, 26 a 40, 26 a 40, 26 a 40. 26 a 40, pelo menos aqui, está imperando na faixa de idade de cancelamento do prêmio. Tá? O plano mais lucrativo. Tá? Plano mais lucrativo. Aqui vai ter um outro detalhe que também nós não trabalhamos ainda. Ok?
nós estamos fazendo aqui o plano mais lucrativo, que é o faturamento plano, usando o IDX Max. O que isso daqui ele vai fazer? Ele vai retornar o maior valor, somente isso. Então, print plano mais lucrativo, ele vai ver o que maior tem valor e está trazendo aqui para mim apenas o prêmio. É o que eu quero saber. Qual é o que mais tem maior valor? Então a gente está usando o IDX Max justamente para selecionar esta informação. Da mesma forma, cadê estatísticas gerais? Da mesma forma, cidade com mais clientes. Cidade com mais clientes. Também estamos usando aqui o IDX Max para identificar a cidade que a gente mais tem clientes, que no caso aqui é Souza. E mais uma vez, só para finalizar aqui o nosso código, né, a estatística, né, nosso geral aqui de estatística. E lembrando sempre de fechar a conexão ao final, tá? Nas aulas eu não tenho colocado conexão.close, mas é interessante que a gente coloque sim conexão.close sempre que a gente finalizar um processo ali, tá? Para não ficar aberto, para evitar dar problema lá. Então, é a análise finalizada com sucesso. E daqui para frente, as aulas 12 e mais adiante, a gente vai começar a melhorar realmente a nossa parte de gráfico, tá? Então, se não entrar já na próxima aula aqui, eu estou avaliando, se não entrar agora na aula 12, provavelmente na aula 13, a gente já entra agora com o Streamlit, onde já vai começar a ficar mais interessante e a nossa criação de dashboard de análise já fica mais interativo, já vai ficar bem mais interessante, algo que até agora nós não fizemos. Porque gerar apenas a figura ou gerar aqueles dashboards usando lá o FIG, escolhendo a formatação da coluna, nós já fizemos algumas vezes, ok? E agora a gente já vai avançar mais um pouco usando agora o nosso Streamlit. Então estou encerrando aqui essa aula aqui, basicamente só para mostrar aqui como gerar, né, insights. Estou deixando aqui o código mais organizadinho aqui para vocês, ok? Já trouxe para a gente ganhar tempo, né? Já estruturei, na verdade. E qualquer dúvida, curte, compartilha, deixa um comentário que eu tento tirar a dúvida de vocês, né? Então, um grande abraço.